Vamos ler Eclesiastes 12, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e se tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa aos teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes às tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Esse é um livro fantástico da Bíblia. O livro de Eclesiastes é um livro de reflexão de um homem que foi bilionário e do homem mais sábio que já viveu sobre a terra. E foi escrito por um rei poderoso chamado Salomão, que anualmente recebia de impostos o equivalente a 666 talentos de ouro, que se nós fôssemos colocar em nossa moeda, seria mais de 1 bilhão de reais, que recebia por ano nos impostos que o rei Salomão recebia de outros povos e de Israel, de povos que ele dominava. E Salomão, na sua mocidade, filho do rei Davi, do homem segundo o coração de Deus, Salomão, na sua mocidade, quando ele foi consagrado como rei de Israel, o Senhor apareceu para ele numa noite, num sonho, e falou para ele: o que você quer, eu vou dar a você. E Salomão, ao invés de pedir dinheiro, riquezas, poder, fama, posição, ele orou e falou: Senhor, me dê sabedoria para conduzir este povo que o Senhor colocou para eu conduzir. E a Bíblia diz que o Senhor disse: eu vou dar a você sabedoria como nenhum outro homem. E além disto, porque você não me pediu, eu vou dar a você todas estas coisas que você não me pediu. E Deus deu a Salomão uma sabedoria incomparável. Na mocidade dele, ele escreve o livro de Cantares, ele escreve falando sobre o seu amor pela sua esposa Sulamita, ele escreve falando de um jovem, de uma moça que se amam. Depois, na sua meia-idade, ele escreve o livro de Provérbios, mostrando a sabedoria. E se você quer crescer em sabedoria, leia Provérbios todos os dias, vai te ajudar a ser uma pessoa mais sábia. Mas Salomão, ele errou em algumas coisas, e uma das coisas que ele errou foi em comprar cavalos do Egito, e foi em ter muitas mulheres, que Deus disse que ele não deveria ter muitas mulheres, mas ele foi tolo, e casou-se, teve 700 esposas e 300 concubinas, mais de 1000 mulheres, e a Bíblia diz que estas mulheres perverteram o seu coração, trouxeram para Israel outros deuses, trouxeram uma idolatria que ele não conhecera na casa do seu pai, e ele passa a adorar outros deuses além do Senhor, e por causa disso entra no seu coração um vazio profundo da ausência de Deus.
E ele então procura preencher este vazio em muitas coisas. Ele procura com dinheiro, ele procura em mulheres, ele procura nas músicas, nas artes, nas construções, nas realizações, nos seus planos de arquitetura, nas plantações e nos campos e na riqueza, em todas as coisas. E ele começa o livro de Eclesiastes falando que isso tudo ele descobriu que era como correr atrás do vento, que você não consegue alcançar. E ele diz que tudo isso era vaidade de vaidades. Vaidade, quando a Bíblia fala de vaidade, não é aquilo que algumas pessoas falam, aquela pessoa é vaidosa, ela passa batom na boca, ela passa sombra nos olhos, enfim, não é isto que a Bíblia está falando sobre vaidade. A palavra hebraica significa vazio, sem sentido. Ele descobre que a busca dele por todas as coisas era vazia, não tinha sentido, não tinha razão, não tinha valor, não levava a lugar nenhum. Depois das noites dormidas numa cama estranha, ele via que o vazio permanecia lá no seu coração. E então ele fala, olha, tudo isso é vaidade de vaidades, é correr atrás do vento, é vazio, não tem sentido, não vale a pena viver por estas coisas. No final da sua vida ele escreve então estas reflexões daquilo que ele aprendera ao longo do período que ele esteve longe de Deus, e ele escreve o livro de Eclesiastes, e a conclusão, o último capítulo do livro é a conclusão de tudo. Ele termina o livro falando, olha, quer saber o resumo de todas as coisas? Guarda, teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. E aqui no capítulo 12 ele começa a falar que a melhor escolha, a melhor decisão que alguém possa tomar na sua vida é temer ao Senhor, é lembrar-se do Senhor, lembrar-se do Criador nos dias da sua mocidade, antes que cheguem os maus dias, cheguem os anos dos quais você vai dizer, olha, eu não tenho prazer na vida. A vida não vale nada, antes que venha o remorso, ele fala. Sabe por quê? Porque é comprovado que a grande maioria das pessoas que realmente se convertem, elas se convertem, mais de 90% das pessoas que se convertem, elas se convertem antes dos 50 anos de idade. E uma grande porcentagem se converte antes dos 30 anos de idade. Se convertem ainda jovem. E ele está dizendo aqui, não que uma pessoa de idade não se converte, mas é muito mais difícil uma pessoa se converter com 60, 70, 80 anos do que com 20 anos. Ele está dizendo o seguinte, olha, lembra-se do Senhor nos dias da tua mocidade. Esse lembrar-se não é pensar, eu lembro de Deus de vez em quando, eu penso em Deus de vez em quando, mas esse lembrar-se é se comprometer, se comprometa, se relacione, busque, tenha um relacionamento profundo com Deus enquanto você é jovem. Coloque os fundamentos da sua vida, da sua mocidade no Senhor, e você vai ver que ao longo dos anos da vida, Deus vai dirigir você e vai livrar você de muitas coisas e tragédias na vida e escolhas na vida que você pode fazer errado, e que vai chegar os anos maus, e vão vir os tempos de luta, e vão vir os momentos difíceis, e as tempestades da vida vão chegar, e vai chegar um tempo em que vai haver o remorso, e você pensar, bom, eu não vivi da maneira como eu poderia ter vivido. Então ele fala, antes que estes anos cheguem, antes de você ser consumido pelo remorso, a melhor coisa é você construir a vida aos pés do Senhor. É a versão de Salomão para o que Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas, o comer, o beber, as preocupações da vida, o comer, o beber, o vestir, as coisas pelas quais os homens passam a maior parte do seu tempo, olha, essas coisas vão ser acrescentadas a você, estas coisas vão ser dadas a você quando você colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque
Acho que uma das coisas mais difíceis que deve existir na vida de um ser humano é ele chegar na sua velhice, é ele chegar com seus 70, 80 anos e falar: a vida foi embora e não tem replay, não tem como eu voltar no tempo, não tem como eu voltar aos meus 20 anos. Ele dá uma descrição da velhice, ele fala: olha, antes que cheguem os dias em que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da sua vida, todo o seu vigor, a sua intelectualidade. Sabe, um dos primeiros sinais que ele fala aqui da velhice é o esquecimento, é a memória que já não é tão boa. Na verdade, olha, 3 coisas que você vai perceber que você está ficando velho. A primeira delas, você começa a se esquecer, a sua memória já não é mais a mesma. A segunda e a terceira não me lembro agora, mas... você começa a colocar a chave em um lugar, não se lembra mais. Você começa a colocar algumas coisas na sua vida. Esqueci o nome daquela pessoa, da outra. Eu esqueci onde guardei tal coisa. Esse é o primeiro sinal. E ele então começa a falar: olha, os seus braços já não são mais tão fortes como ele era. E as nuvens aparecem logo depois de uma chuva forte novamente. Você começou a experimentar que a vida tem algumas vezes algumas tristezas. E algumas vezes você vai passar por lágrimas que você não imaginaria que aquilo pudesse acontecer. Ele fala: no dia que tremerem os guardas da casa, os teus braços, se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, cessarem os moedores da tua boca, os seus dentes já serem poucos. É óbvio que com o avanço da ciência, a nossa vida, nós conseguimos contornar uma série de coisas que ele fala aqui, porque você pode imaginar, há 3.000 anos atrás, a pessoa perdia os seus dentes com facilidade, e os moedores iam embora, e a boca ficava murcha, fechava, e depois foi vindo a tecnologia. Eu quero falar para a moçada aí que tem 17 anos, 18 anos, eles descobriram há muitos anos atrás um equipamento muito moderno, importante, chamado dentadura, e que era muito interessante, porque você não precisava nem pegar a escova de dente para levar à boca. Você tirava os dentes e escovava eles debaixo da torneira. E para dormir, você tirava os dentes da boca e colocava num copo d'água do lado do criado mudo na cama. E pela manhã você pegava, molhava assim um pouquinho, põe na boca e tomava água. Não, água não. Vocês não sabem disso. Mas eu vi meu pai e minha mãe fazer isso daí. Você tinha uma cárie e tinha outra, e era simples. Você ia no dentista, ele fazia a limpa geral e te dava aquele presente maravilhoso que era a dentadura. E todos tinham seus dentes. A gente acha engraçado, mas na época de Salomão, a pessoa perdia os dentes e ficava banguela. Ficava com a boca, como ele fala aqui, olha... cessar os teus moedores, por serem poucos, escurecerem os teus olhos nas janelas, os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que puderes falar em alta voz, você acordar com a voz das aves, e as harmonias das músicas diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, te espantares no caminho, te embranqueceres como floresce a amendoeira, o gafanhoto para você ser um peso, e perecer o apetite, já não come mais como você comia, não tem aquele apetite que você tinha, como Sara falou quando tinha 90 anos, e o anjo falou: você vai ficar grávida. Ela falou com a sua cabeça, falou: isso é difícil, hein? Ali em casa não acontece mais nada na tenda. Quando chegar esse dia, ele falou: olha,
Porque você vai à casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata. Ele está falando, uma pessoa rica, ela tinha a lamparina dela, de um milionário, era pendurada num fio de prata, e aquele objeto era de ouro. E ele falou, você pode ter o dinheiro que você tiver, mas um dia o fio de prata vai quebrar, o cálice de ouro vai quebrar, o cântaro no poço vai quebrar, a roda que gira e traz a água para cima vai quebrar, e o corpo vai voltar ao pó, e o espírito vai voltar a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Se a tua vida se resumiu apenas às coisas desta terra, terminou, acabou. Você tinha planos, você tinha projetos, você tinha sonhos, você pensava em fazer, em construir. Nós estamos terminando o ano, você faz os seus projetos. Antigamente os projetos eram 10 anos, 5 anos. Hoje o mundo mudou tão rapidamente que você pode fazer um projeto para o ano que vem, porque daqui a 5 anos é outra vida, é outra tecnologia, é outro mundo, é outra coisa. E a ciência se multiplica e hoje os seus projetos são para 1 ano, 2 anos no máximo, mas de repente vai ser chamada a tua senha e de repente acabou tudo. Você não tem tempo para fazer nada. A vida estava tão boa. Eu sei que vai haver um dia, e nós não sabemos quando é que Deus determinou. Edson, você vai viver tantos anos. Antônio, você vai viver tantos anos. Maria, você vai viver tantos anos. E depois daquilo você pode ir no melhor médico, você pode conhecer e ser amigo dos melhores especialistas, mas chegou a tua hora. Você pode estar aqui, pode estar do outro lado do mundo, pode ser rico, pode ser pobre. Vai chegar aquele momento, acabou os seus dias. Naquela noite uma voz vai falar para você, hoje é a tua hora. Você vai à casa eterna, o corpo vai voltar ao pó, o espírito vai voltar para a Deus ou para a eternidade. Você foi chamado à casa eterna, e o que você fez vai ficar para quem? E uma palavra que ele usa muito aqui no texto é a palavra antes que. Antes que. Antes que cheguem os maus dias, antes que chegue a velhice, antes que não dê mais tempo para você fazer o que você planejou. Eu tenho os meus alvos, agora dezembro eu tenho meus alvos para 2020. Eu quero ler um livro por mês, eu quero guardar R$1.000 por mês, eu quero passar toda sexta-feira e levar a minha esposa para jantar fora, eu quero ler 1 capítulo, 2 capítulos da Bíblia por dia, eu quero orar 15 minutos por dia. Eu tenho alvos espirituais, eu tenho alvos financeiros, eu tenho alvos familiares, eu tenho alvos intelectuais. Eu quero fazer tal curso, eu vou entrar na escola de inglês, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu tenho esse projeto, eu tenho aquele projeto, e é ótimo nós termos projetos, mas de repente tudo muda. Você não esperava isto, seus familiares não esperavam isto, e as pessoas vão andar pelas praças ao redor do caixão chorando e falando, ele era um bom homem, ele era uma boa mulher, cheia de sonhos, tinha tantos planos, tantas coisas, mas não deu tempo, a vida foi embora. Talvez alguém que tenha 70 anos tem mais tempo de vida do que você que tem 20. Porque quem tem 20 pensa, eu vou viver até 80, mas a gente não sabe. Por isso que diz, olha, lembra-te, consagra a tua vida, coloca a tua vida nas mãos do Senhor antes que cheguem os maus tempos, os maus anos, o mau momento. E que eu acredito que uma das piores coisas que tem na vida de uma pessoa é o remorso de não ter feito aquilo que precisava fazer. Por isso que a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de nós fazermos coisas que nós sabemos que precisamos fazer, mas que muitas vezes nós adiamos em nossa vida.
Eu li uma vez, eu não me lembro direito de uma história, que uma pessoa, ela tinha na sua prateleira lá, aquelas xícaras de cristal e louça da China importada, estava lá guardada, fechada no armário, para uma ocasião especial, mas de repente a vida mudou, e o marido morreu, e as louças ficaram lá, intactas, sem usar. Ela pensou, bom, eu preciso tirar estas coisas, eu preciso colocar na segunda-feira a mesa bonita, eu preciso usar o aparelho de jantar que eu comprei para uma data especial, porque hoje é um dia especial que eu tenho. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de algumas coisas, porque às vezes na nossa vida, quando nós resolvemos acertar as coisas, pode ser realmente tarde demais, e a gente perdeu o momento, perdeu o tempo. Perdemos o momento de acertar, de pedir perdão, de falar que é importante, de consertar as coisas. Deixamos em nossa vida as coisas quebradas. Quantas pessoas morrem sem ter falado com o pai ou com a mãe, ter pedido perdão e ter acertado as coisas, e deixa para amanhã. Amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou visitar, amanhã eu vou estar lá, amanhã vai ser o dia, e ela não sabe que não existe amanhã para aquela outra pessoa lá. Uma das histórias para mim mais tristes da Bíblia é a história de Davi e Absalão, e que eu preguei ao longo da minha vida várias vezes. Absalão, filho de Davi, amava, era apaixonado pelo seu pai. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e que casou com várias mulheres, e que teve vários filhos, e que não deveria ter feito isto, e errou, e trouxe consequências para a sua família. E um dos seus filhos, Aminon, se apaixonou pela meia-irmã, a Tamar, e abusou dela. Ela era virgem, ela usava uma roupa de virgem, filha do rei, e ele a chama para a sua casa, falando, manda minha irmã, eu estou doente, a minha irmã fazer um bolo para mim. E a irmã foi lá, ele mandou todos saírem do quarto, e a hora que ela trouxe o bolo para ele, ele agarrou e a estuprou, e expulsou da sua casa. Ela saiu chorando pela rua. O seu irmão, de pai e de mãe, filho de Davi, filho da mesma mãe, foi lá e abraçou e acolheu a Tamar, e Absalão esperou que seu pai Davi tomasse uma providência, e Davi odiou aquela situação, mas não fez nada, foi omisso. E um dia Absalão resolveu honrar a sua irmã e matou seu irmão Aminon, e por causa disso fugiu e foi se esconder na casa do seu avô, que era um rei em Gerar. E se passaram 3 anos, e Davi perseguiu o seu filho, e Davi, ao invés de chamar o seu filho, não chamou o seu filho. E depois de 3 anos, Joabe, o general, convence o rei Davi, olha, chama o teu filho de volta, e Davi atende ao pedido do general do exército, pode trazer Absalão, mas não, eu não quero ver o seu rosto, ele que vá para sua casa. E por mais 2 anos, Absalão ficou na cidade de Jerusalém, sem ver o seu pai, até que um dia ele quase que implora, eu quero ver o meu pai. Ele manda tacar fogo lá na fazenda de Joabe. Joabe então fala, bom, vamos lá, eu vou levar você para o rei. E o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando vê o seu filho, o beija no rosto, de uma maneira fria, como era o costume. E a Bíblia fala, não houve mais nada. Absalão volta para sua casa, e o versículo seguinte mostra um Absalão com o coração amargurado, e por 4 anos ele fica na porta da cidade, abraçando as pessoas, falando com as pessoas que iam para o rei. O rei não tem tempo para te atender, e recebia as pessoas, alguém ia se ajoelhar diante dele por ser o príncipe, não, levante, olha, não faça isto. E a Bíblia diz que ele ganha o coração das pessoas, e ele um dia se proclama o rei de Israel, e toma o poder, expulsa Davi, e o rei vai para a caverna e foge. Absalão arma umas barracas, umas tendas no centro de Jerusalém, e chama todas as concubinas do rei, as esposas, e estupra elas em praça pública.
O exército de Davi se levanta para lutar contra o exército de Absalão. No meio da batalha, algum flecheiro taca a flecha e acerta o coração de Absalão, e o exército de Absalão perde a batalha, e o homem que vem anunciar a vitória a Davi, chega para ele e fala: nós vencemos a guerra. A primeira pergunta que Davi faz é: e como é que vai o jovem Absalão? E o homem fala para ele: olha, que aconteça com os inimigos do rei o que aconteceu com Absalão, porque mataram Absalão. E a Bíblia fala que Davi chora, e ele chora, ele fala, fica de um lado para o outro da casa: ai meu filho Absalão, eu gostaria de ter morrido no seu lugar. Ai meu filho, eu daria a minha vida para morrer por você. Mas na verdade era tarde demais, não tinha mais nada a fazer. Ele falou fora da hora, ele poderia ter buscado a reconciliação 5 anos antes, 6 anos antes, mas não fez. E às vezes a gente não faz as coisas que nós precisamos fazer, e o tempo passa, e a vida passa, e fica tarde demais. Como Paulo falou na sua última carta, Paulo falou para Timóteo, eu preguei sobre este versículo, um dia estava lendo este versículo, e o Espírito Santo tocou tão profundamente o meu coração, que eu fiquei lendo um versículo da Bíblia, e chorei em ler aquilo, uma palavra simples de Paulo: olha, procura ter comigo depressa, venha antes do inverno. E comecei, aquele versículo me incomodou, porque Paulo falou isso, porque é urgência, porque Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, quando o inverno chegar, não tem mais jeito de você me visitar, o tempo da minha partida é chegado, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, eu terminei a carreira, eu fiz o que eu precisava fazer. Se você demorar muito, você não vai me abraçar mais. Se você demorar muito, se você esperar o inverno chegar e vir depois do inverno, eu já não vou mais estar aqui. Então faça o que você tem que fazer enquanto você tem oportunidade, enquanto você tem tempo para fazer, porque não adianta a gente chorar depois da morte e levar as flores e coroas, não adianta mais. É ótimo para a família, para ajudar a consolar os filhos, a esposa, mas a pessoa não está mais lá, não sabe mais, morreu, foi para a casa eterna. Só está ali o corpo, que vai para o pó, e vai apodrecer. E a gente não falou, e a gente não foi, e a gente não orou, e a gente não abraçou. Quantas pessoas ao longo da minha vida eu vi chorarem no caixão da sua esposa, e maltratou a sua esposa o tempo todo, e depois, agora vem o arrependimento, agora vem o remorso, agora vem as lágrimas, mas não dá mais tempo, não tem mais o que fazer. Veio o dia mau, veio as tempestades da vida, veio a chuva, e não tem mais jeito. Por isso ele fala: olha, enquanto você tem tempo, nos dias da tua mocidade, consagra a tua vida ao Senhor. Vai ter um momento que talvez seja tarde demais, como aconteceu com aquele homem rico que Jesus falou, que ele se regalava esplendidamente todos os dias era dia de festa. Na porta da sua casa estava um mendigo chamado Lázaro, e o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico morreu também, e no inferno, em tormentos, levantou os seus olhos e viu ao longe, e ele ora a Abraão, ele faz uma prece, manda Lázaro molhar o dedo, não precisa meio copo de água, não precisa um copo de água, é só molhar o dedo, e me molhar na minha língua, me tirar deste tormento. Mas ele orou tarde demais, ele reconheceu tarde demais, ele levantou seus olhos tarde demais. É como aquele homem que o Senhor falou: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que você tem preparado para quem vai ser. Tarde demais, frequentou a igreja, mas ele não entregou a vida a Cristo, e morreu tarde demais. Não tem mais jeito, não tem como voltar no tempo, não tem como recuperar o que foi perdido. Muitas vezes a vida passa, os anos passam, você não está mais no vigor
vigor que você tinha quando tinha 20 anos de idade. Você não aguenta mais pregar na praça, pregar na rua, evangelizar, falar de Cristo. O tempo passou e você perdeu a mocidade, não fez aquilo que poderia ter feito e foi embora. Ele está dizendo, nós temos um tempo, todos nós, que Deus nos dá. O tempo é extremamente democrático. Seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, todos têm as mesmas 24 horas por dia. O rico não consegue ter 25 horas. Não dá para comprar uma hora a mais. Mas quando a gente é jovem, a gente se ilude e a gente acha que vai viver a vida inteira. E a gente corre de um lado para o outro e a gente se esquece de Deus. De vez em quando a gente lembra vagamente do Senhor, mas a gente não dá vida. Eu tive o privilégio de entregar a minha vida a Cristo quando eu tinha 15 anos de idade. Que era o tempo das decisões, era o tempo de faculdade que eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida, quem eu vou namorar. Era o tempo de escolhas que muitas vezes vão durar por anos e algumas delas a vida inteira. E eu me converti com 15 anos de idade. Eu resolvi colocar a Jesus como não só o meu Salvador, mas o meu Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual a direção para a minha vida? Senhor, o que é que eu vou estudar? Senhor, eu vou ser engenheiro? Senhor, eu vou ser advogado? Senhor, o que é que eu vou fazer? Senhor, com quem que eu vou casar? Você pode achar que isto é tolice, mas como é bom perguntar para Deus e ter a direção de Deus em nossa vida, para não quebrar a cara. Feliz é a pessoa que na sua mocidade tem a chance de conhecer a Jesus. Porque às vezes conhece tarde demais. Às vezes, como eu falei, tem coisas que não voltam mais, não tem jeito. Eu nunca mais vou viajar com os meus filhos, eu e minha esposa com os 2 meninos do banco de trás. Às vezes, de vez em quando, brigando. E a gente tem que falar, fica quieto, molecada. Psh. Passou. Eles são homens. Têm as suas famílias. A gente se vê, a gente janta toda semana. Se fala. Mas não volta mais. Quando a gente que é pai, a gente lembra do dia que eles nasceram. Eu lembro da cara do Guilherme, da cara do Wesley, a primeira vez que eu os vi nesta terra. Lembro do rostinho dos dois. Lembro do cobertor que eles estavam enrolados. Wesley, quando a mulher me mostrou no vidro do hospital, o rostinho dele, grande. O Gui, com o cabelo todo espetado, chorando. Ele fazia assim com o biquinho. Eu vi no vidro. E saí de lá. Deixei minha esposa no hospital. E vim para a reunião de oração na igreja. E não volta mais. O que Eclesiastes está dizendo? Olha, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai aproveitar a vida. E vai chegar os anos que você não vai ter remorso de não ter feito, não ter vivido, não ter falado. Uma das coisas que eu acho mais importante para mim como pastor, que Deus me dá chance de eu fazer, é visitar as pessoas nos hospitais. E eu muitas vezes não tenho tempo de ir nas festas, mas se eu pudesse ser 50 pessoas e ir em todos os hospitais quando algum irmão fica doente, eu não consigo ir. Não é porque eu não amo você, não, porque eu sou uma pessoa só, mas muitas vezes eu vou no hospital e eu nunca me arrependo, puxa, perdi o meu tempo, não, eu sempre vou lá e oro por alguém. Às vezes eu vi muitas dessas pessoas saírem do hospital e voltarem para a igreja, e estarem na igreja há muitos anos, e outras eu não vi sair do hospital. Eu fiz o enterro delas alguns dias depois, várias delas, como a sua irmã, que eu me lembro quando eu a visitei, não sabia se ela
se ela reconhecia a gente, ela só mexia os olhos. Mas quando eu entrei lá no hospital, acho que foi das clínicas, enfim, quando eu entrei no quarto, quando eu perguntei, sabe onde está o leito da fulana de tal? Eu ouvi porque ela fez assim. Ela ouviu a minha voz. E quando eu cheguei perto dela, eu não sabia se ela reconhecia as pessoas, ela ficou com o olho assim, eu vi assim, uma lagriminha na ponta do olho dela. Como eu vi nos olhos de tanta gente. Nosso irmão Carlos, que poucas pessoas vão lembrar dele, frequentou um tempo a nossa igreja, e há uns 2 anos atrás, a filha dele me mandou uma mensagem, e eu conhecia desde que eu era pastor na Lapa, e falando, o meu pai está muito mal, está entre a vida e a morte, se o pastor tivesse a chance de vê-lo, já fazia uns 15 anos talvez que eu não ouvia, 10, 12 anos que eu não ouvia, ele não era mais da nossa igreja, mas eu estava chegando de viagem, mandei a mensagem, falei, não, eu vou visitá-lo o mais rápido que eu puder. Cheguei no sábado, domingo, tinha os cultos, segunda-feira fui lá no hospital, e quando eu entrei no quarto, na enfermaria lá, estava um leito lá no cantinho, e coberto, e eu falei, seu Carlos, e ele virou assim o rosto, e começou a chorar, e falou, pastor, que bom te ver. Eu abracei ele ali, orei com ele. Foi a última vez que eu o vi nesta terra. Ah, mas eu não pude ir, eu tinha outras prioridades na vida. A minha vida é pela urgência, pastor. Eu corro de um lado para o outro o tempo inteiro. Eu não tenho tempo para minha esposa, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para o meu irmão, eu não tenho tempo nem para ir na igreja mais. Eu vou na igreja quando dá, pastor. Sabe, eu não tenho tempo de nada. A gente vive pela urgência, correndo de um lado para o outro em coisas que não são as mais importantes da vida. E a gente perde a nossa vida e perdemos a chance de estarmos com gente amada, querida. Eu não sei se eu vou morrer antes da minha esposa, eu não sei que dia que ela vai, eu não sei o dia que eu vou, mas enquanto a gente pode, aproveita o tempo, aproveita a oportunidade que Deus te dá. Eu sempre falo, você não precisa ter dinheiro, vai chupar um picolé de limão. Você dá uma mordidinha, ela dá uma mordidinha, você dá outra mordidinha. É isto. Sabe, todos nós temos escolhas a fazer em nossa vida. Eu vou viver para Deus? Sou crente só de nome? Esses dias eu liguei a televisão, eu estou como presidente do Conselho de Pastores ainda, e por alguns anos, e eu prego bastante para pastores, e eu sempre falo para pastores, falei, queridos, vocês sejam pastores, sejam pastores. Se vocês tiverem algum envolvimento com qualquer outra coisa, sejam íntegros nas coisas que vocês fazem. Tem pastor que se envolve na política, e não é errado você estar envolvido com política. A igreja precisa ter envolvimento político. O político que vai governar a nossa vida pode ter princípios contrários aos nossos princípios. Mas eu sempre prego para os pastores. Na nossa igreja, nós nunca recebemos dinheiro de político. Nunca recebemos dinheiro para votar nesse, ou apoiar aquele, ou outra coisa. Nunca. Nunca ninguém deu uma cadeira para nós apoiarmos alguém para eleições ou coisa assim. Nunca, nunca. Uma vez, há muito tempo atrás, uma pessoa mencionou para alguém, eu ia dar umas cadeiras lá para a Bíblica, mas o pastor não quis. Porque não é este o método. Nós não votamos em alguém porque ele nos dá alguma coisa, nós votamos por convicção, na integridade da pessoa. Eu falo isso para os pastores sempre. Sabe por quê? Porque o mais importante não é como eu começo, o mais importante é como eu termino a minha vida. Eu comecei jejuando, amando a Deus, buscando a Deus, lendo a Bíblia, acordando de madrugada para orar, jejuando, buscando ao Senhor, e eu quero terminar mais crente do que como eu comecei. Não quero perder o meu coração ao longo do caminho.
Esses dias eu vi na televisão, e comentei com a minha esposa, um pastor querido. Conversei com ele há uns 2 anos atrás, fui lá, não é em São Paulo, fui na igreja dele, conversei com ele, conversei no conselho de pastores da cidade, preguei lá para eles. E eu vi ele sendo algemado e colocado na traseira de um camburão por corrupção. Se envolver com coisa que não deveria se envolver. Eu fiquei triste. Por quê? Porque nós somos crentes em qualquer lugar. Seja médico, seja engenheiro, seja político, seja publicitário, seja pastor, seja pedreiro, seja funileiro, seja advogado, seja o que for. Antes de qualquer coisa, qualquer profissão que você possa exercer nesta terra, você é cristão, você é sal da terra, você é luz do mundo. Você falou, eu vou servir a Deus, eu vou amar ao Senhor, eu vou viver para Deus com todo o meu coração. E você deve terminar a tua vida mais crente do que quando você começou, amando mais a Deus do que quando você começou. Sabe, você deve, nós temos decisões em nossa vida sempre, meu amado. As decisões que você toma hoje, a direção que você toma hoje, vão ser os frutos que você vai colher daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. O que você vai fazer com a tua vida? Algumas coisas só para nós terminarmos. Que você pode ter os teus alvos, mas antes de você ter os alvos que vão ficar aqui, como eu sempre falo, você pode ter se tornado o diretor da maior empresa do Brasil, o dia que você morrer, o outro vai ocupar o teu cargo. Você não viu seus filhos crescerem? Eles vão embora. Você não viu. Estava trabalhando. Não jantou com a esposa. Perdeu a hora. Vá para a igreja, meu amado. Leve os seus filhos para a igreja. Leia a Bíblia na tua casa. Ora na tua casa. Busca a direção de Deus para a tua vida. Sirva ao Senhor de coração. Enquanto não é tarde demais, faça algo para Deus. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe na igreja. Ajude a cuidar das crianças. A vida está passando. Ajuda lá no berçário. Eu fiz um levantamento aqui na igreja, eu fiquei impressionado com tanta gente que trabalha. São 1000 e tantas pessoas que servem aqui neste lugar. Esses dias eu coloquei uma foto lá do berçário, são mais de 140 pessoas que só trabalham no berçário da igreja, cuidando de bebezinho. Estão servindo os irmãos, ajudando os irmãos. Quando você está aqui, há um batalhão de gente cuidando dos seus filhos. Se disponha. A vida passa. E acontece o que acontece aqui. Os braços já não são mais fortes como eram. As pernas já não são mais fortes como eram. E o ânimo já não é tão grande como era. As orações que mais as pessoas pedem é: pastor, ora pela minha coluna. Estou com bica de papagaio. Estou torto aqui. Torto ali. Conversa dos irmãos, que remédio você está tomando, irmão? Enquanto não é tarde demais, faça algo para Deus. Sabe qual é a sua obra mais importante? É a próxima. Você está vivo, você tem chance. Tem coisas que não vão voltar mais, mas tem coisas que ainda eu posso fazer para Deus, meu amado. Tem coisas que eu ainda posso fazer para Deus. Você pode ir na praça, nós temos culto na praça. Ah, pastor, que época maravilhosa, na época dos anos 80, 70. Ah, quantas vezes eu preguei na rua, quantas vezes eu lá na rua direita, no final da tarde, 6:30 da tarde, 7 horas da tarde, lá, passando o correio ali, subindo ali, entrando ali, que sai na rua direita. Quantas vezes, 7 horas da tarde, uma multidão se espremia andando por aquelas ruas. Eu estava lá na esquina, lá com a minha biblinha, pregando para as pessoas que iam passando, e muitas vezes formava uma roda imensa de gente, todo mundo parado, saindo da correria dos escritórios. E eu trabalhava lá
Luiz Antônio, é isso? Ali na viaduto Maria Paula, que subia ali, a Brigadeiro Luiz Antônio, eu trabalhava ali e saía correndo para ir ali e pregar a palavra para aquelas pessoas lá. Pastor, que saudade. Pois bem, nós temos culto na praça aqui também. É só matar a saudade, ir para lá e falar de Cristo. A pior coisa, na verdade, que prende você, não deixe o teu passado prender você, não deixe os fracassos do passado, não deixe que o diabo fale para você que passou todo o tempo. Tem coisas sim que não tem como voltar, mas tem coisas que você pode ainda fazer. Moisés começou o ministério dele, na verdade, com 80 anos. Eu preguei uma série sobre isso. Sara ficou grávida. Sara ficou grávida com 89 anos. Raabe, a prostituta, foi salva já da sua prostituição lá em Jericó e casou-se com um crente da tribo de Judá. E Jesus foi descendente de uma prostituta. Deus pode fazer coisas grandes na sua vida ainda hoje, meu amado. Sabe, no circo antigamente, hoje a gente não vê mais circo. Antigamente, eu me lembro quando eu era criança, chegava um circo na nossa cidade, e se instalava em um campinho de futebol, e batiam as estacas lá. E eu me lembro quando eu era criança, eu via sempre algum elefante. Era uma atração você ver um elefante, e ficava preso. Eles amarravam uma corda aqui no pé do elefante, e uma estaca, e o elefante ficava ali o dia inteiro, ali, esperando a hora da apresentação. Sabe como que se treinava o elefante? Quando o elefante é pequenininho, quando ele nasce, o treinador amarra uma corda no pé dele e põe uma estaca, amarra na estaca e finca a estaca ali. O elefantinho ainda recém-nascido, ele tenta fazer força, mas ele não consegue se soltar daquela estaca. E na cabeça dele fica aquela mensagem: você está preso à estaca. De maneira que o elefante cresce e tem várias toneladas. E eles usam o mesmo método. E eles prendem o pé do elefante naquela estaca. O elefante poderia fazer assim, e aquela estaca era jogada longe. Mas ele não faz, porque ele não está preso pela estaca. Ele está preso pela sua memória, está preso pelas suas lembranças. A sua cabeça diz: eu não posso sair daqui. Esta é a armadilha que o diabo usa para falar para você. Você fracassou no passado, você errou na sua vida, você cometeu algo grave, a sua vida hoje está uma bagunça, você perdeu a sua família, você perdeu os seus sonhos, você perdeu os seus projetos, está terminando o ano, foi o péssimo ano, foi o pior ano da sua vida, e o diabo fala para você, você está preso, e você não tem como voar, você não tem mais como sair desta situação. Eu quero dizer para você que o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira, e você tem forças em Deus para começar de novo e ser feliz novamente, meu amado. Depende de você. Para que no final da vida você não diga: vaidade de vaidades, a vida é vazia, não valeu a pena. Posso falar para você, meu querido, que todos os anos, desde os 15 anos de idade, minha vida passou na igreja. De vez em quando parece que eu até acordo, falo: nossa, cadê? A vida passou. É verdade, eu passei a minha vida na igreja. De vez em quando eu vejo alguém, algum amigo, de repente o Facebook nos apresenta um amigo nosso de 35 anos, de 40 anos atrás, que eu não via. E na minha cabeça a imagem dele é muito fresca, do rosto dele. De repente eu vejo: onde eu estive todos esses anos? É uma outra pessoa. Na verdade, queridos, nós temos escolhas a fazer. Escolha servir a Deus com todo o teu coração. Você que não tem mais 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, não pensa o seguinte: agora eu estou me aposentando de Deus. Não, ninguém se aposenta de Deus.
Deus tem coisas para você fazer. Você pode ir lá para a praça, você pode ir com os irmãos. Talvez você não tenha mais aquela força para correr uma maratona, mas você pode correr os 3 quilômetros ainda, né? Que nem os irmãos hoje foram uma turma lá na corrida, lá no Arujá. Não dá para correr 30 quilômetros, não dá para fazer uma maratona de 42, mas dá para mim correr 3. Eu vou voltar a correr 13, depois dos 3 eu vou passar para 5, eu vou passar para 10, e o Senhor vai renovando as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e não se cansarão, caminharão, não vão se abater, eles vão subir como águias, meu amado, e na velhice ainda vão dar frutos para a glória de Deus. Seja o que Deus quer que você seja, seja uma bênção. É isso que Deus tem para você. A Proclamai tem abençoado milhares de pessoas pelo Brasil. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, contribua. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para os 4 cantos do nosso país. Seja um parceiro.